Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ela possa alcançar a tua vida. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, a qual neste momento Ele nos concede essa rica e essa maravilhosa oportunidade de juntos, unidos, num só propósito, podemos conseguir entrar na presença do Senhor. E esta noite eu quero te fazer um convite especial, não da minha parte, mas da parte daquele que pode todas as coisas, daquele que sonda os pensamentos, esquadrinha o coração e prova os rins. Quero fazer um convite especial para você no nome do Senhor Jesus nesta noite, para que você possa dar tempo do teu tempo, para que juntos nós possamos aprender um pouco com a palavra do Senhor Jesus. Através das suas escrituras sagradas, a importância de nós reconhecermos a autenticidade da palavra de Deus. Mas antes de começar esse discurso, antes de começar esse estudo bíblico, gostaria eu de fazer para você um convite especial. Você que está vendo esse vídeo, você que está assistindo conosco, compartilhe esse vídeo, convida as pessoas para que venham conosco nesta mesma vibe, nesta mesma onda. Porque nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus nesta noite. A palavra de Deus, ela diz no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha que magnífico, o Senhor ele tem uma mensagem para nós nesta noite. Olha que interessante o que o profeta ele declara em uma das suas cartas. A primeira epístola de João, no livro de João, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 7, diz: a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção, ela vos ensina todas as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Nesta noite o Senhor quer que você saiba, aleluia, que a unção que você recebeste dele pela parte do teu Espírito Santo, não temos a necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, de que homem nenhum vos ensine coisa alguma, porque o que ele nos ensina, a unção que está sobre nós, a unção que está sobre ele, ela nos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira. E como ele nos ensinou, assim nele permanecemos. Nesta noite o Espírito Santo ele quer ter contigo. Ele quer te ensinar coisas maravilhosas neste momento. Ele quer te dar situações agora neste momento através dos ensinamentos desta palavra, destas escrituras, para que nós possamos crescer junto em espírito e em verdade, para engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor. Esta noite eu queria dar um estudo, louvado seja Deus, é o primeiro trabalho que eu estou fazendo desta forma, por live, por vídeo, pelo YouTube, pelo Face. É a primeira vez que estou fazendo um trabalho como este, de trazer um estudo bíblico e doutrinário para os amados e queridos irmãos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, esposo e marido da missionária Patrícia, louvado seja Deus, louva a Deus pela vida dela, pois ela tem sido uma coluna de alicerce sobre a minha vida, um presente de Deus na face desta terra, e junto nós fazemos a obra do Senhor Jesus. Louvo a Deus todos os dias da minha vida pelo presente maravilhoso que Ele me deu, de colocar uma mulher varoa de Deus do meu lado. E juntos, unidos num só propósito, nós temos ferramentas e instrumentos do Senhor, não só para a nossa casa, não só para aqueles que estão perto, mas também para aqueles que estão longe. E hoje nós usamos o meio de comunicação, a rede social, para que também a graça e a glória de Deus ela invada a tua casa, ela adentra o teu ser e ela adentra o teu lar e venha manifestar a essência, a presença, o aconchego e o refrigério do Espírito Santo. Que nesta noite você possa ser acalantado pelo abraço e o acalanto do Espírito Santo a te receber na tua presença e te abraçar e te preencher com as suas dádivas e a sua manifestação do teu poder sobre a tua casa. E antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Fecha teus olhos, incline tua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai amado, meu Pai querido, Deus maravilhoso, Deus supremo, Deus poderoso. No nome santo do teu Filho amado Jesus, meu Pai,
Eu me coloco na tua presença porque o Senhor tem colocado, meu Pai, em meu ser, em meu coração, meu Pai. Tem adido no coração do teu servo, meu Pai, esse propósito, meu Pai, de estar fazendo esse trabalho, meu Pai, através da live, através da rede social, meu Pai. Um trabalho doutrinário, meu Pai, um trabalho de estudo bíblico, meu Pai, para alcançar vida, alcançar lares, meu Pai. Alcançar, meu Pai, almas, meu Pai, que estão sedentas de um conhecimento, que estão sedentas de uma palavra. Meu Deus, eu te confesso nesta noite, ó Pai Altíssimo e Pai querido, que eu estou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Meu Pai, nós já temos o estudo ao alcance da nossa mão, mas eu preciso da direção do Teu Espírito Santo, para que tudo saia em conformidade à Tua vontade, pois bem eu sei que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, meu Pai, e eu sei, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, ela jamais voltará para Ti vazia, mas assim ela prosperará naquilo que ela foi enviada. Então que o estudo desta noite, meu Pai, ele venha ser semeado em canteiros férteis, meu Pai, que amanhã ou depois ela venha dar o seu fruto de 1 a 100, pois, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, que faz, meu Pai, com que o crescimento ele venha germinar. Ele é o Senhor quem faz com que a semente que está sendo lançada no solo, ela venha germinar, meu Pai. Apolo, meu Pai, plantou, Paulo regou, meu Pai, mas o Senhor deu o crescimento. Deus, no nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, nos ensina nesta noite, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, vai convidando, vai chamando as pessoas para que também possam nos assistir e juntos nós possamos desfrutar do momento como esse. Agradeço você que está aí conosco, participando, né, fazendo parte desse trabalho, ao qual Deus tem colocado no nosso coração. O estudo desta noite é um trabalho em que fiz quando estava passando num momento difícil da minha vida. Qualquer dia eu vou deixar um testemunho muito grande aqui da minha parte, a qual o que Deus me fez na minha vida, da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Louvado seja Deus, pois é Deus que exalta o humilhado e o abatido e faz com que ele venha se assentar entre os príncipes. Fico devendo para vocês o meu testemunho, mas eu já te aviso de antemão, estarei preparando um vídeo, uma live, para testemunhar da maravilha que Deus tem feito sobre a minha vida. E esse estudo desta noite é um estudo maravilhoso que, certa feita, o Senhor colocou no meu coração para que pudesse trazer para o seu rebanho, para a tua igreja. Deus, Ele chama agora pessoas para que venha cumprir uma missão específica para Ele nesta terra. E o Senhor, num certo momento, meu Deus, Ele me escolheu para que pudesse congregar, pudesse agregar o teu rebanho. Um rebanho simples, humilde, mas rebanho que o Senhor queria que fosse apacentado. E lá eu aprendi muitas coisas. Aonde eu passei, eu aprendi muitas coisas, porque aprendi com o Espírito Santo. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, não tinha eu tempo. E via que também os meus líderes, os meus pastores, presbíteros e diáconos, o corpo eclesiástico da igreja em que estava membrado, eles não tinham tanto tempo para parar e para me ensinar da forma que eu queria. Agora Deus, Ele me chama para um particular com Ele e Ele começa a me ensinar através do teu Espírito Santo. E através da guia e da direção do teu Espírito Santo, eu me entreguei ao conhecimento, à leitura e à aplicação da palavra de Deus para a minha vida. E hoje, passados-se já 11 anos, para a glória e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, estou fazendo a obra no caminho com esse Deus, a qual pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E hoje eu quero passar para você também este tudo. O nome do estudo é quando nos negamos a fazer a vontade de Deus e nos sentimos impotentes. Já pegou a dimensão da palavra? Quando nos negamos a fazer a vontade de Deus e nos sentimos impotentes. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. A palavra do Senhor vai nos relatar da seguinte maneira. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo,
Não sabeis vós que a quem vós apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha que forte o que Paulo descreve a carta de Romanos. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aleluia, glórias a Deus. Obedeceis, louvado seja Deus. Obedeceis, escolheis a melhor parte, para que você possa desfrutar da justiça de Deus. Agora o Senhor ele me faz me lembrar de uma palavra que foi escrito lá em Deuteronômio. Escolheis hoje entre a bênção e a maldição, a vida ou a morte, mas escolheis a vida para que vivas. Olha que forte o que Deus nos ensinou. Que nós possamos ter a nossa decisão da escolha. E assim como Maria, que se assentou aos pés de Jesus, ela escolheu a boa parte. Que você nesta noite, ao passar e ver esta gravação, ao ver esta live, você possa escolher a melhor parte, que é estar nos pés do Mestre e ouvir aquilo que Ele tem para nós desta noite. O estudo é quando negamos a fazer a vontade de Deus e nos sentimos impotentes. O estudo é sobre negação e impotência. O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa avareza, quando elas estão ligadas com a negação e a nossa impotência, nós nos tornamos impotentes agora para fazer a obra de Deus. Quando você deixa o orgulho adentrar dentro do teu ser, quando você deixa que a soberba ela cresça dentro de você, e a avareza agora, a idolatria pelas coisas deste mundo, pelo amor ao dinheiro, pelo amor aos prazeres deste mundo, ela venha te dominar, então você agora pode entender que tudo isto está ligado com a negação. E quando você se coloca em posição e negar-se a fazer a vontade de Deus, você agora está se tornando uma pessoa impotente para realizar as boas obras na presença deste Deus maravilhoso. Veja o que a negação e a potência ela faz em nós. Olha só, quando você permite, quando você se nega em fazer a vontade de Deus, e você começa a se sentir potente, você está alimentando a carne. E quando você começa a dar alimento para a carne, você deixa de alimentar o espírito, porque um se opõe ao outro, um briga com o outro. A Bíblia diz lá no livro de em livro de Gálatas, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Lá em livro de Gálatas, o Senhor já nos ensina, Paulo nos ensina por intermédio da palavra, que o Espírito ele se opõe contra a carne. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Gálatas, só um minuto. Livro de Gálatas, achei, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito, para que você seja fortalecido e alimentado pelas coisas do espírito, para que não venha cumprir a vontade e o desejo da nossa carne, para que não demos lugar às nossas concupiscências, porque a nossa carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo como são as coisas? Quando nós alimentamos a carne, nós deixamos de alimentar o espírito. Quando nós alimentamos o espírito, nós agora então enfraquecemos, matamos a nossa carne.
E todo homem de Deus, ele tem que se alimentar do Espírito para continuar de pé, para continuar fazendo a vontade daquele que o chamou, para que em Cristo Jesus ele seja muito mais do que vencedores. Olha o que a negação ela faz com um homem de Deus. Quando você começa a negar a fazer a vontade do Senhor, veja o que vai dizer Provérbios, louvado seja Deus, capítulo 29, versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, vai dizer da seguinte forma. Aleluia, glórias a Deus. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Está vendo aqui? Que o soberbo ele será abatido. Mas aquele que se entrega à humildade, à simplicidade, a Bíblia fala que ele vai obter a honra de Deus. Porque Deus, ele é galardoador daquele que o busca e o ama. E ele é quem nos dá segundo a tua vontade do teu Espírito Santo. A Bíblia ensina em Isaías capítulo 1, versículo 19, que se quiseres e ouvires, comereis o bens desta terra. Está em nossas mãos escolhermos em que parte da história nós vamos nos encaixar. Se eu vou ou não me inclinar a fazer a vontade de Deus, ou se eu vou me negar, eu vou me posicionar em forma de negação a fazer aquilo que Deus pede de mim. Deus ele está falando com a igreja, ele está falando com aqueles que são conhecedores da tua palavra. Veja o que a soberba, o que o orgulho e a avareza ela faz conosco. Ela nos destrói, ela nos derruba, ela nos tira de uma posição de honra e nos leva para uma posição de derrota, de fracasso, de humilhação e de potência. Aleluia, glórias a Deus. Ela nos esvazia e rouba as nossas forças. Elas matam os nossos sonhos e destroem as nossas vidas. E isso é o que nós não devemos permitir. Paulo disse em uma carta descrita a Timóteo, que os tempos são trabalhosos. Os tempos são tempos difíceis e trabalhosos, onde haverá homens dissolutos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, sem afetos naturais, desobedientes a pai e mãe, sem amor nenhum. Paulo ele relata sobre isso na carta de Timóteo, que os tempos seriam difíceis e trabalhosos, e que haveriam homens avarentos, orgulhosos, obstinados, presunçosos, desobedientes, sem amor natural, sem nenhum respeito, sem nenhum temor pela palavra do Senhor Jesus. E nós vivemos esse tempo, mas se nós não vigiarmos, nós ficaremos para trás. Se nós não vigiarmos, nós deixaremos com que a nossa lamparina seja apagada. É necessário nós nos colocarmos numa posição em que é necessário obedecer ao Senhor, pois aquele a qual vós escolheste servir, não sabeis que aquele que você escolheu servir, não sabeis vós a quem você escolheste servir, né? Você tem ele por pai, por servos, como nós acabamos de ler em Romanos. Como nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo, para lhe obedeceis, sois servos? Ou servo do pecado para a morte, ou servo da obediência para a justiça. Você está entendendo? Está na nossa mão, está na nossa condição em escolhermos a quem nós vamos servir. Ou nós serviremos o pecado, os prazeres da carne, os prazeres da vida, para a morte, porque o salário do pecado é a morte, ou então nós servimos em obediência, para que em nós opere a justiça de Deus, a graça imerecida do Senhor Jesus em nosso favor. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje, escolha na tua vida não mais permitir que o pecado venha ter domínio sobre vós. Olha que interessante o que fala o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Então o pecado, ele não deve mais ter domínio sobre nós. Uma vez que eu entendi que o Senhor, ele expirou por mim naquela cruz, ele rasgou o véu do alto a baixo para que hoje eu fosse lavado, remido e pelo sangue do Senhor Jesus, para alcançar de Deus o favor imerecido, para fazer parte do plano da redenção e do resgate, da salvação. Então agora eu devo viver segundo Cristo nos pede, para vivermos a nova criatura do novo homem, a qual segundo Deus ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora ele passa a andar debaixo da submissão, de uma obediência, em ser uma pessoa justa, debaixo da justiça de Deus. E ele vem agora ter uma vida santificada, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, a qual segundo Deus o criou em verdadeira justiça e santidade. Você está vendo como é que é? E quando você passa a andar debaixo da justiça de Deus, debaixo da santidade do Senhor, você começa a viver experiências maravilhosas com Deus. Não permita que a soberba, que a avareza, que o orgulho, ele adentre o teu ser. E ele tira de você aquilo que o Senhor já derramou por você. Nós fomos comprados com preços preciosos. Não pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados com o sangue de Cristo. Não fomos comprados com coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas fomos comprados e lavados, remidos e regenerados pelo sangue do Cordeiro imaculado, puro e santo, para que nós possamos reinar com ele na tua glória. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos agora a Cristo, a quem nos comprou com o teu sangue naquela cruz. Louvado seja Deus. Então não permita que a soberba ela venha te abater. Ela venha te destruir e tirar de você aquilo que Deus já colocou na tua cabeça como coroa de vitória, para que naquele grande dia você receba a salvação e esteja irrepreensíveis na presença daquele que pode todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Veja o que ela faz, o que? A soberba. Ela nos abate, nos destrói, ela nos esvazia, rouba nossas forças, mata nossos sonhos e destrói as nossas vidas. Pois o ladrão, o inimigo, o opositor da minha e da tua alma, aquele que tenta nos aferir todos os dias com a pesagem da tua ferida, da tua medida, aquele que tenta tirar de mim e de você o galadão, o brilho de servo do Senhor. Ele tenta todos os instantes tirar de mim e de você a nossa essência, o nosso valor e o nosso potencial de sermos em Cristo Jesus muito mais do que vencedores. Ele chega sorrateiramente e ele vem como ladrão para matar, destruir, para matar, roubar e destruir. Ele vem sorrateiramente, como um ladrão, para matar, roubar e destruir. Se talvez você soubesse a que hora que o ladrão entraria na tua casa para minar e roubá-la, você deixaria? Com certeza não. Você vigiaria para que você pudesse detê-lo e não permitir que ele cometesse tal ação. Não é assim? Mas então assim também somos nós, surpreendidos pelo ataque de Satanás. E ele vem como um ladrão para matar, roubar e destruir. Roubar os nossos sonhos, tirar a nossa felicidade, destruir a nossa casa, a nossa família, destruir e desmoronar as nossas vidas, tirar de nós a essência e o brilho que nós já recebemos de Cristo, quando ele se deu por sacrifício naquela cruz
do Calvário. Então não deixeis que a soberba ela venha ter domínio sobre nós, que a avareza não venha ter domínio sobre nós, que os pecados e prazeres do mundo não venham ter domínio sobre nós. Isso não é o que Deus quer que nos suceda, que nós sejamos destruídos, tenhamos nossos sonhos roubados, ou até mesmo sejamos mortos. Nossos sonhos sejam mortos. Nós venhamos a morrer espiritualmente, deixar de crer que em Jesus Cristo há vida e vida com abundância. Pois é isso que o inimigo ele quer fazer na nossa vida, roubar tudo isso de nós. Mas essa não é a vontade de Deus. Esse não é o que Deus quer que suceda para conosco. Mas a vontade de Deus é que os seus planos e a sua vontade são em que tenhamos uma vida e uma vida em Cristo Jesus com abundância. Negarmos a Deus e estarmos impotentes, olha o que acontece. Quando você nega a Deus e você agora se torna impotente em realizar alguma coisa, isso faz com que nós sejamos afastados do amor de Deus. Isso faz com que nós sejamos separados do amor de Deus. A negação, ela opera a impotência. Mas de que forma, pastor Alex? Da seguinte forma. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Estou me negando. E o Senhor disse, examinai as Escrituras Sagradas, porque diz dela conter a vida eterna. E elas mesmas são que testificam de mim, diz o Senhor. Agora também a palavra diz, medita nesta palavra de dia e de noite, não aparta ela da tua boca. Hã? E ela te guiará no caminho em que deve andar. Olha a importância de ler a palavra de Deus. Olha a importância de meditar naquilo que o Senhor nos deixou como instrução, como carta otorgada de amor e de instrução, para que possamos andar por caminhos retos de justiça e de amor, encontrando o auxílio e o socorro do Senhor Jesus. Lembra como Jesus venceu Satanás quando ele foi provado no deserto? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Satanás disse para ele, se tu é filho do homem, faça com que estas pedras se transformem em pão. Aí Jesus disse, está escrito. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem, e te guardarem e te protegerem, para que não tropece com teus pés em pedra. E o Senhor agora disse, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, e nem usará o seu nome em vão. Vejam só. Agora Satanás leva ele no mais alto pináculo mais alto pináculo de todos. E agora ele mostra todos os reinos da terra. Ele diz, se diante de mim te prostrares, eis que te dou todos estes reinos da terra. E Jesus falou, está escrito, adorarei só o Senhor teu Deus, e terei só Ele como Deus vivo e poderoso para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Adorarei somente a Deus, e a servirei somente a Deus, pois não há outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele venceu com a palavra. E é assim que nós vamos vencer, com a palavra. Quando você dá tempo do teu tempo para aprender a se revestir da palavra de Deus, aplicando ela para a tua vida, porque a tua palavra é a verdade. Santificai-vos da verdade. A tua palavra é a verdade. Ela nos guiará, ela nos será por instrução, por caminhos a qual nós devemos andar. Então, quando nós negamos a Deus, nós agora nos tornamos impotentes. Quando você deixa de fazer algo a Deus, você começa a se sentir uma pessoa impotente. Hoje eu não estou com aptidão para ler a Bíblia. E eu não leio. Passa-se as horas, passa-se os minutos, passa-se as horas, passa-se o dia e vem um outro dia. Novamente você levanta, se desperta
E mais uma vez vem a negação. Hoje eu não estou bom. Hoje eu não quero. Hoje eu não estou legal. E eu não vou ler a Bíblia. Olha os sinais da impotência. E quando você vai ver, um abismo vai chamando outro abismo. Hoje você deixa de ler a Bíblia. Amanhã você deixa de ouvir um louvor. Amanhã depois você deixa de testemunhar do amor de Deus. Daqui a pouco quando você vê, você já está frio. Você já não quer mais participar da congregação, dos cultos, dos momentos solenes em atividades que nós podemos viver entre irmãos. E quando você vê, você já está com a tua vida espiritual inclinada. A tua negação começa a trazer a tua impotência. E você não vê mais força, vigor nenhum em querer fazer aquilo que outra hora te agradava e te alavancava para viver momentos bons na presença de Deus. A negação, ela nos afasta, ela nos separa do amor de Deus. Pois quando nós deixamos de fazer a vontade do Espírito, nós começamos a dar lugar à carne. E a carne, ela nos inclina para o pecado. E o pecado nos separa do amor de Deus. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. O profeta deixa relatado, louvado seja Deus, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, ele deixa relatado a seguinte maneira: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só o que acontece agora. A nossa iniquidade, ela faz com que novamente sejamos separados de Deus. E as nossas orações agora não sejam ouvidas diante do Senhor Jesus. Porque os nossos pecados encobrem o rosto de vós. Porque os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Faz com que Deus se feche para nós. A Bíblia é bem clara em dizer: Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina aquele que permanece no caminho errado. Melhor era nem ter conhecido a palavra do que ter conhecido e continuar vivendo a velha vida. Uma vez que nós conhecemos a palavra, somos engoldados, atraídos a viver a justiça de Deus, ao conhecimento sagrado das Escrituras sagradas. E agora nós rejeitamos viver a palavra para viver os prazeres do mundo. Era melhor nós nem termos conhecido do que conhecendo e fazemos tudo ao contrário. Porque o Senhor, ele fala que ele se agrada daqueles que o confessam nesta terra. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos céus. O Senhor está assistindo a terra do teu trono. E nós somos sementes do Senhor. Amém? Negarmos a Deus e estarmos impotentes nos separa do amor de Deus, porque nós damos luz ao pecado. E o pecado nos separa do Senhor. Livro de João, capítulo 9, versículo 31, também é muito enfático, é muito claro em dizer, sem muita demagogia, louvado seja Deus. O apóstolo João, ele também descreve, louvado seja Deus, no capítulo 9, versículo 31, que, ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Deus, ele não vai ouvir aquele que permanece na ignorância, no erro, pois ele não está mais vivendo o tempo da ignorância. Ele não está vivendo porque ele teve conhecimento da verdade. E por conhecer a verdade, agora ele também se nega em fazer aquilo que é a vontade de Deus. E ele começa a trazer para si tudo aquilo que é mal. Ele começa a atrair tudo aquilo que é negativo e começa a se tornar impotente para fazer a vontade de Deus. E ele atrai sobre si abominação, porque Deus abomina aquele que não anda segundo a tua reta justiça.
Aleluia. Mas quando nós reconhecemos o poder de Deus e que com ele somos mais do que vencedores, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, né? Nem principado, nem potestade, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus a não ser a minha própria escolha. Eu escolho me afastar do Senhor, mas o amor de Deus ainda continua por mim incondicional, porque Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu naquela cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus manifestou-se ao mundo e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebe e crê que ele é filho de Deus, esse recebe o poder de ser chamado de filho de Deus. E isto é para quem crê. Isto é para você nesta noite, que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então você recebe o poder, a virtude, as dádivas do Senhor de ser chamado de filha e filho de Deus, de servo e servas do Senhor. Vinde bendito do meu Pai para a casa do meu Pai, a qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem preparado um lugar para a tua igreja. Deus tem preparado um lugar para teus remanescentes, para a tua noiva, para teus servos e tua serva. Pois Deus escolheu a humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Forte, não é? Deus é tremendo. E olha o que ele continua falando um pouco mais abaixo. Olha o que ele continua falando. Aleluia, glória a Deus. Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que forte. Ele não veio para condenar, mas sim para salvar. Aquele que crê nele não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Forte, não é? E Jesus, ele quer que nós possamos entender que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Jamais podemos permitir em nós vivermos, jamais podemos permitir em nós que vivemos na presença do Senhor, estamos negando a fazer a tua vontade. Você se diz cristão. Você que diz, desceu as águas, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo. Você que um dia fez parte da mesa de Cristo, comeu do seu corpo, tomou do seu cálice. Olha, você tem que entender, para que nós que vivemos na presença do Senhor Jesus, nós não podemos permitir que a negação ela venha entrar na nossa vida e nós viemos nos tornar impotentes. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo eleito. Uma geração nova. Vós sois povo eleito. Deixa eu achar a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que Deus fala. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo o que nós somos hoje para Cristo? Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, a qual fomos chamados para que anunciemos a virtude daquele que nos chamou
das trevas para a luz, que nos tirou do pecado, da imundícia do pecado, da sujeira do pecado, para estabelecer em nós a sua maravilhosa luz, para que nós possamos resplandecer como um astro neste mundo. Olha o que fala o livro de Filipenses. Você consegue entender? Quando você começa a compreender que os planos de Deus, eles são infalíveis na nossa vida e que através do teu querer, da tua vontade, dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, nós podemos combater todo ardis, toda artimanha, toda articulação estratégica de Satanás, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Para que sejamos irrepreensíveis, quer dizer, sem culpa e sem repreensão. E agora, sincero, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha que forte, que maravilhoso essa palavra. Para que sejais irrepreensíveis, sem repreensão, sem correção. E tenha um caráter sincero, para que seja como filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Não importa a sujeira em que o mundo está rolando, não importa a escuridade, a abominação, a apostasia, as coisas mal que estão acontecendo nesta terra. O verdadeiro homem de Deus, ele vai se manter irrepreensível. Ele não vai se contaminar com as coisas deste mundo. Ele não vai se contaminar com os afazeres, com as coisas deste mundo. Ele não vai ser influenciado, mas ele vai ser um influenciador, porque ele tem um caráter sincero diante de Deus. E como um filho de Deus, ele se torna irrepreensível e inculpável diante de uma geração corrompida e perversa. E agora então ele veio a resplandecer como um astro no meio deles. Quem lembra de Ló, que esteve a cidade de Sodoma e Gomorra, não é? Ele escolheu viver na cidade de Sodoma. Ele escolheu fazer lá a tua morada. Mas mesmo vivendo em meio àquela geração corrompida e perversa, este justo homem afligia a tua alma todos os dias, a palavra de Deus nos ensina. Olha que forte que vai falar o livro de, onde que está escrito, ô Senhor, misericórdia, aleluia, glórias a Deus. Nós já vamos achar já. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8 diz, versículo 7 em diante. E livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta, dos homens abomináveis. Deus agora ele traz juízo para Sodoma. O pecado de Sodoma estava tão grande, estava tão tomada, que as narinas do Senhor fedia como carniça as obras daquele povo. E Deus agora resolve trazer juízo sobre a cidade de Sodoma. Agora Deus determina que vai cair fogo com enxofre do céu, a qual consumirá toda a cidade. Mas o Senhor, quando ele vê que na cidade estava o justo Ló, enfadado com a sua alma, com a sua vida dissoluta, por causa daqueles homens abomináveis, Deus agora resolve livrar ele e tira ele para fora da cidade, antes de trazer o juízo. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Quer dizer, mesmo ele vivendo num lugar sujo, corrompido e pervertido, perverso, ele não se contaminou. A palavra de Deus declara que a alma justa de Ló se enfadava todos os dias por causa daquela vida dissoluta a qual ele escolheu viver diante dos homens abomináveis. Mas Deus o livrou. E Deus também, ele pode fazer essa maravilha na tua vida, a partir do momento em que você escolher não se deixar
se corromper, não se deixar se perverter pelos prazeres deste mundo, não se deixar ser atraído pela negação e a impotência de não querer mais fazer a vontade de Deus. Lembra-se, você foi remido, lavado e separado pelo sangue do Senhor Jesus. Você passou pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito, para que pudesse viver o novo eu, a nova criatura. Jamais podemos permitir em nós vivermos na presença de Deus e estarmos negando a fazer a sua vontade. Todo aquele que diz crê no Senhor Jesus, ele guardará os seus mandamentos e o praticará. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 5, vai dizer. 1 João, capítulo 5, é isso mesmo. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Diz: qualquer que guarda a minha palavra, o amor do Pai está nele, verdadeiramente aperfeitoado. E nisso nós conhecemos que estamos nele. Porque aquele que diz estar no Pai, ele guarda a sua palavra. E o amor de Deus agora permanece sobre a sua vida. E o amor do Pai está nele aperfeiçoadamente, para que ele possa fazer toda a vontade de Deus. Nisto sabemos se nós conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Todo aquele que diz que é servo do Senhor Jesus, que é servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, mas não guarda os seus mandamentos, não faz a sua vontade, ele é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Pois nisto sabemos e conhecemos se ele é de Deus ou se não é. Porque se o amor de Deus está nele, ele guarda a palavra de Deus. Nisso nós conhecemos se ele é homem de Deus ou não. Quando ele guarda a sua palavra e a pratica. Segue os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Quando ela passa a seguir, guardar e andar nos caminhos do Senhor, trazer em prática para a tua vida, nós sabemos agora que o amor de Deus está sobre ele e ele perfeitamente flui o amor de Deus sobre a sua vida, porque se guardares os meus mandamentos, eis que, se guardares os meus mandamentos, louvado seja Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santo e bendito. João 14, versículo 15 diz: se me amardes, olha Jesus falando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. Está vendo? Os atributos que temos quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós andamos segundo os ensinamentos da Bíblia, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, o amor de Deus se revela em nós. O amor de Deus é manifestado em nós. Eis que o Pai e os filhos se faz um, e ele agora habita em nós, por intermédio do teu Espírito Santo. Amém? Então todo servo de Deus que diz servir a Deus, jamais permita-se em negar-se fazer a vontade de Deus. Porque todo aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos e não o pratica, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que está em Cristo, ele anda como Cristo andou. Aquele que está no Senhor, ele anda como ele andou. Assim é a palavra e assim é o ensinamento do Senhor para conosco. Louvado seja Deus e bendito seja o seu nome. Aquele que diz que está em mim, em quem? Em Cristo, deve também andar como ele andou. Aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. Sedes perfeito como meu Pai que estás no céu é perfeito. Sedes santos como ele é santo. Mas como assim? Temos falha, temos erros.
mas como remanescentes, como eleitos, chamados em Cristo, como uma vez confessando diante dos homens a nossa fé em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida separada. Nós vivemos uma vida de santidade. Nós vivemos uma vida afastada do pecado. E nós vivemos uma vida aperfeiçoada, adaptada e instruída para toda boa obra do Senhor, para que nós possamos ser perfeitamente aperfeiçoados para fazer toda a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cristo nos chamou para a salvação, para as suas bênçãos, e não para lhe despertarmos a ira sobre nós. Está vendo? Esta é a vontade de Deus para conosco. Essa é a vontade de Deus para com a humanidade, em que todos sejam salvos e ninguém venha se perder. Porque Deus nos chamou em Cristo Jesus para a nossa salvação, para que possamos viver as bênçãos do Senhor. Pois aquele que era rico se fez pobre para que nele fôssemos enriquecidos da tua glória. Aquele que estava sentado no trono, cheio de majestade, de honra, glória, agora ele toma a forma de servo, a forma de homem, e agora ele vem servir. E ele vem se dar por sacrifício, por mim e por você. Ele se faz pobre para que eu e você fôssemos enriquecidos pelo poder da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós deixamos de temer a Deus, a nossa caminhada, ela começa a despertar em Deus a nossa ira. Porque a ira de Deus, ela se desperta sobre o filho da desobediência. Todo aquele que anda desordenado, todo aquele que anda em caminho contrário aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, ele agora desagrada a Deus e desperta a ira do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros do corpo, da carne. Mata a carne. Mata os nossos membros. Se o teu olho te faz pecar, arranca um e lança fora. Se a tua mão te faz errar, corta uma e lança fora. Então, cuidado. Cuidado. Todo o nosso corpo ele tem que ser iluminado. Nossos olhos têm que ser chamas, para que ela venha iluminar todo o nosso corpo. Mas se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. De uma mesma boca não pode proceder a bênção e a maldição. De uma mesma boca não pode jorrar dois tipos de palavras, bênção e maldição. Da boca do cristão só deve sair aquilo que é bom e jamais a maldição. Louvado seja Deus, porque uma fonte da água, ela é conhecida pela água que ela produz. E uma mesma fonte não pode produzir dois tipos de água. Uma mesma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. Então sabeis hoje e escolheis a que tipo de fonte você vai ser, que tipo de fruto você vai dar na presença do Senhor. Louvado e bendito seja Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pela quais coisa vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Deus manda nos separar das coisas que nos afastam dele. Nós devemos entender que os prazeres deste mundo, desta terra, são coisas que nos afastam de Deus. Quando você deixa de fazer a vontade da carne e passa a se inclinar a fazer a vontade da carne, quando você deixa de fazer do Espírito para inclinar-se à vontade da carne, você está se afastando de Deus. Olha o que o apóstolo João ele escreveu no livro de... Olha o que o apóstolo Tiago escreveu em uma das suas cartas. Olha só. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Acabou. Acabou. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito ele vai colher a vida eterna. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Os que semeiam na carne colherão a corrupção.
Mas aqueles que semeiam no Espírito colherão da vida eterna. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E aquele que anda segundo o Espírito de Deus, a carne não tem mais domínio sobre ele. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós deixamos de temer a Deus, a nossa caminhada desperta a sua ira e acaba nos separando do teu rico amor. E isso é o que Deus não quer. Ele não quer que nós nos transformemos naquele antigo ditado: a poca lavada voltou ao seu espanjadouro. O cão voltou ao seu próprio vômito. É como eu disse há poucos. Melhor era nem ter conhecido do que, conhecendo a palavra, rejeitar a palavra do Senhor Jesus. Portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos. Olha, escapamos da corrupção do mundo e agora outra vez nós somos envolvidos na corrupção do mundo e atraídos por elas e vencidos. Portanto, se depois de terem escapado das corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e se desviarem do santo mandamento que lhe forem dado. Melhor era não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e se desviando do caminho da verdade. Deste modo lhe sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a poca lavada ao espojadouro de lama. É dessa maneira nós vamos retroceder. O justo viverá pela fé. E todo aquele que recuar, o Senhor não tem prazer na tua alma. Aprenda isso, tá bom? Não permite a sua negação transformar você numa pessoa impotente, te afastar do rico amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro passo que devemos ter como escolhido de Deus é reconhecer a nossa impotência e a nossa fraqueza humana, e não nos tornarmos impotentes e atraídos pela existência da negação em nós. Quando permitimos esse mal fluir em nós, nossos pensamentos e sentimentos começam a ser danificados. Quando nós permitimos entrar a negação e a impotência na nossa vida, nós começamos a ter agora o nosso pensamento, a nossa vida física, as faculdades mentais afetadas e danificadas pela negação da impotência sobre a nossa vida. Então nós acabamos de dar lugar em nossa vida à ira e o mal que o inimigo tem colocado em nós. Tá vendo? Você deixa com que a carne fala mais alto do que o teu Espírito Santo. Quando nós nos inclinamos à negação e à impotência, a nossa vida passa a ser de inquietação. Quando você se afasta do Senhor, nós começamos a viver uma vida de inquietação, de preocupação, de mal-estar, de incômodo e de muitos outros elementos que nos afetam para vivermos uma queda espiritual. Jesus disse: não estáis inquieto com coisa alguma, antes a vossa petição em tudo esteja conhecidas diante de Deus, para que nós possamos agora receber do Senhor o cuidado e o auxílio que nós necessitamos. Amém? Pela fé, Paulo também nos orientou em Filipenses que, louvado seja Deus, a nossa oração ela é agora recebida por Deus, o Deus de justiça, o Deus que excede todo conhecimento, o Deus de paz,
nos concederá segundo aquilo que lhe pedimos, pois Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é o nosso Deus que nos guarda e nos protege. Ele é a nossa torre forte. Ele é o grande de Israel. Ele é aquele que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Operando Deus em teu favor, quem impedirá o agir e a ação de Deus em teu favor? Amém? Estarmos impotentes e ligados à negação fazem-nos com que muitas das vezes, em variados momentos, nós venhamos a encobrir os nossos erros. Olha que forte. Quando nós estamos impotentes e ligados à negação, a nossa carne, a nossa inclinação, ela faz com que muitas das vezes, em variados momentos, nós começamos a encobrir os nossos pequenos erros, as nossas pequenas falhas, as nossas pequenas fraquezas, as nossas pequenas impotência e impossibilidade de fazer aquilo que é correto. Nós começamos agora a encobrir aquilo que fazemos de errado. E isso leva agora nós a vivermos. Quando nós nos colocamos desta maneira, como pessoas impotentes que vivem a negação, nós começamos a encobrir os nossos erros. E quando nós começamos a encobrir os nossos erros, nós começamos a lançar em nós uma cortina de mentira sobre a nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, isso acaba virando rotineiro em nossa vida. Pois uma pequena mentira aqui, uma pequena mentira ali, quando for ver, nós se damos por servo daquele que nós obedecemos. Se obedeceis o pecado, é servo do pecado para a morte. Mas se nós obedecermos à verdade e à justiça de Deus, seremos servos da justiça do Senhor. Não sabeis que a quem vós apresentais os vossos membros para obedecer, sois seus servos? Não é isso que nós lemos no livro de Romanos? No comecinho do estudo? Romanos capítulo 6. Isso mesmo, capítulo 6. Vamos lá. Foi isso que nós lemos no comecinho. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servo para lhe obedecer, sois servos? Ou servo do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, para a justiça de Deus. Então, quando nós agora nos inclinamos para ser servo do pecado e do pecado para a morte, nós agora trazemos todo tipo de males para a nossa vida. E isso faz com que nós sejamos afastados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e bendito seja Deus pela tua infinita misericórdia, por nos conceder um estudo como esse, nos atentando e nos alertando, para que nós não viemos a nos sentir impotentes e muito menos adquirir a negação para a nossa vida, pois nós somos daquele que não recua, nós somos daquele que permanece, daquele que persevera, sabendo que a nossa perseverança produzirá em nós o fruto do nosso galardão, pois o galardão do Senhor está preparado para aquele que o busca e para aquele que o ama. O poder de mudar vem somente de Deus, pois Ele é o poder superior, e nós alcançamos isso em seu Filho amado Jesus Cristo. E quando nós recorremos a Ele, nos deixamos todo o embaraço, e Cristo nos esclarece o sentido. Tá vendo? Somente de Deus vem o socorro, somente de Deus vem a ajuda. Por isso a importância de meditar na palavra sempre, de orar sem cessar, de buscar tempo para Deus, de mantermos uma vida inclinada diante do altar de Deus. Pois quando nós colocamos Deus à frente de tudo, nós encontramos um poder superior para que possamos alcançar muito mais de Cristo em nós, para a glória do teu Filho amado Jesus. O Espírito Santo, nesta noite, ele quer nos despertar. Ele quer permitir que em Cristo nós encontremos a sua maravilhosa luz, e mediante a sua luz nós conhecemos a sua verdade e por ele sermos libertos. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo, ele quer nos despertar, pois que é ele quem nos convence do pecado, do juízo
e da justiça de Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos faz lembrar todas as coisas, é Ele que nos anuncia o que há de vir, e é Ele também, louvado seja Deus, é Ele também que nos ensina todas as coisas, nos guia em toda a verdade, nos anuncia o que há de vir e nos faz lembrar de tudo o que já nos tem dito através da tua palavra. E o Espírito Santo, nesta noite, ele quer te despertar para que você venha permitir que Cristo ele venha resplandecer a tua gloriosa luz sobre a tua vida, para que você venha, mediante a luz e o conhecimento da palavra de Deus, ser liberto para a glória do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente permaneceres na verdade, vós sereis os meus discípulos, diz o Senhor Jesus. Amém? Esta é a mensagem, louvado seja Deus, que você possa agora estar perceptivo a tua vida espiritual. E aquilo que estava sendo negação na tua vida, para não levar você a uma inclinação de impotência, você agora já começa a se reforçar e se renovar no poder de Cristo, pois em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Eu sei que não é fácil servir a Cristo, não é fácil, mas se você quer agradar a Cristo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-o. Assim você estará fazendo a vontade do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar a tua vida, teu lar e a tua casa, e nele nós sejamos muito mais do que vencedores. Inclina teus olhos, louvado seja Deus, e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido e Deus maravilhoso. Graça nós te damos a Ti, meu Pai, por este tudo, simples, humilde, sem muito, meu Pai, conhecimento, mas o conhecimento do Espírito, a qual nos é o suficiente. Nós podemos não ter o conhecimento da faculdade, da teologias, do mestrado, mas o conhecimento da tua palavra já nos basta, pois apenas uma palavra nos basta para que nós sejamos curados e libertos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, que através deste estudo desta noite, meu Pai, pessoas e vidas sejam alcançadas e sejam despertadas, meu Pai, para andarem prudentemente no teu caminho, não como nércio, mas como sábio, aprendendo a remir o tempo, sabendo que os dias são maus e que em breve o Senhor voltará. E fiel é Deus do qual nós fomos chamados, para que estejamos irrepreensíveis para o dia da sua vinda. Pai, Deus querido e Deus amado, acampa, meu Pai, os teus anjos sobre o lar de cada um, meu Pai, que esteve conosco nesta oração. Meu Pai, o Senhor possa alcançar a vida de todos e que no nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua palavra nos alcance para a glória, não só hoje, mas como todo sempre, até a vinda e o retorno de Cristo a buscar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para que estejamos preparados como noiva, lavada, purificada, remida e separada para o nosso Senhor. Pai, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que nós diminuamos e o teu Espírito nos apareça. Meu Deus, o João batizou com água, mas o Senhor batiza com fogo do Espírito Santo, e que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus, não só hoje, mas como todo sempre. Amém e graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém e graças a Deus.